Pessoal, de antemão eu já peço desculpa pelo áudio horrível do microfone, mas é porque eu sou um tiozão para mexer em OBS, para mexer nessas coisas e eu não consigo. Parece que eu tô falando dentro de um cano. Então já peço desculpas. Eu tava vendo essa treta do Alec com o Zóio. Eu sei que eu tô meio atrasado. Atrasado, eu nem faço vídeo sobre treta. Eu tava vendo, mas eu vi muita gente reagindo. E eu achei interessante eu reagir porque eu tenho um ponto de vista diferente. Porque eu sou um viciado. Eu sou um adicto. Sou um alcoólatra. Então eu vou ver o vídeo e tentar explicar de alguma forma que vocês possam entender a parte do Alec, o que acontece na cabeça dele. Eu não sou nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo. Eu só sou um cara que consegue entender o que ele tá passando, o que ele tá sentindo. Então acho que o meu ponto de vista pode ser um pouco interessante ou talvez não. Porque talvez eu não consiga falar e expressar o que eu quero dizer. Mas eu vou ver o vídeo aqui do Serginho Falotti sobre essa treta. Eu não cheguei a ver essa live do Alec. Mas desde quando eu conheço o Alec pelo canal do Zóio, já dava pra perceber que ele era um adicto, que ele tinha algum vício. Mas eu vou ver essa treta aqui e tentar dar o meu ponto de vista de alguém que passa pelo que ele passa. Porque eu sei o que ele passa. Então sim, eu consigo entender o Alec. Porque pode ser interessante para as pessoas que não compreendem o que é um vício e apenas julgar uma pessoa de noia, de chapado, de noiado e não conseguir entender as nuances, a gravidade e a profundidade do que isso é. Muitas pessoas que não conhecem podem só deduzir que o Alec é um mercenário, um escroto, um cara ruim, mas ele não é. Esse é o problema de não conseguir entender o vício. As pessoas que não têm esse entendimento dificilmente vai conseguir compreender a dimensão disso tudo. Então eu vou ver esse vídeo, tentar ver alguma cena, algumas falas e ver se eu consigo explicar o que ele está passando de uma forma como eu passo. Então vamos ver aqui, rapaziada, e peço desculpa pelo microfone. E toda vez que eu vou falar, vou ter que pausar, porque o microfone não funciona em cima do vídeo. O segredo que eu tenho aqui dele, mano, dentro de mim até, mano, se for preciso, mano, no bagulho, faz justiça, mano. E, mano, o bagulho é muito nojento, velho. Aqui ele já tá alterado, muito alterado. Dá pra perceber pela forma de falar, pela forma de se expressar. Aqui já tá ativada a compulsão, a impulsão de querer falar as coisas. Mas só por esse trecho dá pra perceber que ele já tá bem pra lá de Bagdá. Já tá falando com a impulsão e não com a razão, já com a paranoia. Já dá pra perceber por isso já. Sabe? Você sente saudade dele, Alec? Sinto muita saudade dele. Sorriso, sabe, mano? O abraço, o aconchego, tá ligado? De estar ali na presença da família. Aqui, ó, ele tá fazendo assim com a boca. Eu tô parecendo o Vitor Metaforando. Aqui ele tá fazendo assim com a boca porque a boca já tá seca. Pela forma que ele tá mexendo a boca, o que ele usou foi um pozinho branco lá. E aquilo resseca a boca para um cacete. E adormece. Normalmente quem usa também passa aqui nas gengivas a raspa de parede. Vocês sabem do que eu tô falando. Geralmente quem usa, além de ficar preso na garganta, você passa aqui, ó. Então você fica esse tique de falar assim, ó. Porque tá dormindo a sua gengiva porque você passou um entorpecente na gengiva. Nessa parte aqui ele já tá indo pra ressaca moral. Dentro da própria alucinação. Que é o quê? Se arrepende do que falou anteriormente. Que ele falou na impulsividade. Depois que passou um tempo, passa a paranoia e começa a vir a razão com arrependimento. A família dele almoçando, jantando, tá ligado? Mano, dá nítido, né, mano? E a galera dos comentários também tá falando que tá vendo que ele não tá normal, né? E tipo, nem tá, mano. E tipo, quando ele tá bem, ele não é assim, não. Ele é do jeito que a gente tava aí na sua casa, você já viu, né? Agora, se você tivesse visto ele ruim, você é louco, mano. Você vê aquela mudança do cara, mano. Fala coisa com coisa. Tipo, ele realça algum pensamento que ele teve negativo, que foi falado, ele aumenta nisso, tá ligado?
Fala galera, beleza? Bom, não é novidade pra ninguém que tá rolando uma treta pesada entre o Zóio e o Alec. Os dois romperam a amizade há algum tempo e isso aí rolou até um processo do Alec em cima do Zóio. Eu fiz um vídeo completo aqui no canal explicando tudo o que houve entre eles. Vou deixar o link na descrição pra quem precisar ficar por dentro. A questão é que nessa semana o Alec fez uma live desabafando e expondo algumas coisas particulares dele com o Zóio. E hoje eu vou falar a respeito disso tudo e trazer algumas novas informações dessa treta. Tem áudios do Zóio falando sobre isso, tem algumas informações do irmão do Zóio comentando da época em que o Alec desapareceu, da época que ele tava morando na rua e tudo mais, e também vou falar de alguns outros fatos que também estão rolando nos bastidores disso tudo. Bom, essa live do Alec rolou em uma madrugada e foi articulada por outras pessoas que até agora não se sabe quem é. Até porque o Alec sempre foi inocente e desatualizado para questões tecnológicas. Ele não sabe abrir uma live, ele não sabe enviar um vídeo pro YouTube. Tanto é que o canal dele era 100% gravado e Eu não sei mexer no OBS. administrado pela assessoria do Zóio. Alex, quantos anos você tem? 32. 32? Você gosta muito de viajar? Gosto. O que você acha do Rio de Janeiro? Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade linda, mano. Eu acredito que o máximo que o Alec entende de tecnologia é enviar um áudio pelo WhatsApp. Sendo assim, mais uma vez, muito provavelmente influenciado por essas pessoas, ele abriu essa live em que chama o Zóio de vagabundo e diz saber ter segredos pesados e nojentos. Outra coisa sobre o que o Serginho falou. Ser influenciado. Nós, quando estamos em uso de entorpecentes ou alcoolizado, nós somos muito suscetíveis e influenciáveis. Nós não conseguimos diferenciar o perigo, a razão, o medo. Então, se alguém ficar na sua cabeça falando faz aquilo, você já na paranoia você vai fazer sem pensar, porque a razão, a realidade, a paranoia já tomou conta, já foi tudo embora, não tem mais nada de você ali. Só ficou a alucinação, já perdeu tudo de si. Então, é muito fácil influenciar uma pessoa que está chapada nos termos da sociedade. E é muito fácil. Até para cometer um crime é fácil influenciar. Então, nessa parte é verdade. Provavelmente ele está sendo influenciado por alguma pessoa. E para ele tá tudo certo. Para ele no início não tá fazendo nada de errado quando a pessoa tá influenciando. Ele não consegue perceber a influência da pessoa. E nem o que a pessoa tá falando, se tá certo ou errado. Ele está pensando na companhia da pessoa. Porque um dos problemas de uma pessoa viciada é a solidão. Então se tem alguém ali com ele, o que a pessoa falar ele vai concordar porque ele não quer perder a companhia da pessoa que tá fazendo uso da substância junto com ele. Sobre ele. Lembrando que as imagens foram retiradas do canal do João Paulo Grandão. O link estará na descrição. E aí, tá bem, Alex? Como você tá, mano? Mano, eu só quero se expressar pra internet aí, mano. Tudo que ele falou, ele comentou no bagulho, mano. Me expressar e poder dizer o que eu penso no bagulho que ocorreu na minha vida, entendeu, mano? Porque só ele se expressou, só o Zóio se expressou no bagulho e falou várias fitas, né, mano? Aqui, pelo que eu entendi pelo contexto da história, então, aqui pelo contexto da história, essa parte da live, ele estava acusando o Zóio. Então, como eu disse, aqui é a parte da impulsividade, da paranoia. Já perdeu a razão e vai falar coisas que não fazem sentido. E ele mesmo sabe que não faz sentido, mas na hora ele perde o controle. Então, o que ele vai fazer nesse momento? Para justificar o seu uso, para justificar o seu ato, para explicar melhor. Todo adicto é uma ferramenta para justificar o porquê você está usando. Nesse momento, ele pode estar usando isso como ferramenta e como desculpa para estar no estado que está. Então, ele cria uma teoria na cabeça, onde na cabeça dele faz sentido culpar as pessoas e ele se tornar a vítima. Porque ele sendo a vítima, ele tem uma desculpa pseuda para poder usar a substância que ele usa. Então, na cabeça dele, está tudo correto. Ele não está percebendo. Mas ele criou uma história, um contexto onde para ele vai fazer muita razão e muito sentido ele se sentir a vítima. É importante para nós que somos alcoólatras ou a outra droga que usa, das ferramentas que usamos é sempre criar um inimigo imaginário para nós sermos a vítima e para a gente poder dar uma escapada e usar a droga. Então, aqui nesse momento, ele já perdeu a razão, já está na fase da paranoia. Então, a impulsividade de falar, junto com a paranoia, começa a criar pensamentos e aumentar coisas pequenas para ficarem gigantes e fazer esse alarde todo para poder explicar o porquê ele está usando, o porquê ele está fazendo aquilo.
Vamos ver aqui. E aqui, ó. Ele mexendo o dente. Aqui é toque. A gente colocou o bagulho aqui. Geralmente quem faz uso de algum entorpecente, quando você tá na paranoia, você vai ter algum toque. Pode ser ficar mexendo na mão assim, ó. Se retorcendo. Tudo. O toque dele pode ser ficar mexendo a boca, falando assim com os dentes, tipo um bruxismo. Mas aqui tá nitidamente ao efeito de pó. Tá, eu não tenho como se expressar e não tenho como se defender. Se fosse um podcast famoso no bagulho, que tivesse pra mim se defender no bagulho, pra mim se explicar o bagulho que ele já fez comigo, mano, eu ia jogar tudo no ventilador e todo mundo ia ficar na minha razão, mano. Vocês devem ter percebido aqui que provavelmente ele deve estar falando daqueles prints do Zóio, daqueles prints que o Zóio colocou lá no Twitter, né? Falando sobre o processo e tudo mais. E o que ele tá dando a entender aqui que ele não tem voz pra ele se expressar, né? Que ele queria se expressar Serginho, foi mal, minha câmera tá em cima da tua. E eu não sei mudar. da melhor forma possível. E até comentou ali pra se alguém tiver algum podcast famoso pra chamar ele ali pra participar, que ele vai expor a opinião dele e tudo mais. Só que mais uma vez, isso aqui pra mim é coisa de gente que andou buzinando lá no ouvido do Alec, porque o Alec não manja nada de tecnologia e redes sociais. Quem dirá mexer lá no Twitter e ver o que o Zóio postou. Então com certeza tem gente indo lá no ouvido do Alec e falar: ó, o Zóio tá falando isso aqui de você, mano. Sabe aquela galerinha que fica colocando lenha na fogueira? Mas vamos seguir aqui. E o que fez o Zóio se afastar de você, Alec? É um vacilo, mano. Ele não fala esse bagulho pra ninguém, mano. É um vacilo. Ó, o cara que tá atrás também tá chapado. Pela voz. Então, é o mesmo. É o que eu falei. Tem duas pessoas nessa sala por enquanto. Um tá buzinando no ouvido dele. É o que eu disse. Eles estão fazendo uso da droga juntos. Então, quando isso acontece, os dois não concordar com tudo que o outro fala. Os dois estão chapados. Um quer perder a companhia do outro. Porque pra usar e usar sozinho, a pessoa gosta, mas quando usa com mais de uma pessoa, ele mais uma pessoa, é muito melhor você ter uma companhia. Então, nenhum dos dois tá na razão e nem na sanidade para poder falar nada, porque nitidamente, pela voz ali, o outro cara também tá fazendo uso do entorpecente. Então, tem duas pessoas que tá na paranoia, na impulsão, falando coisas. Isso não vai dar certo. O outro não vai discordar do Alec, e o Alec não vai discordar do outro, porque os dois precisam da companhia um do outro para fazer uso. É a codependência. O outro, com certeza, está precisando do Alec pelo dinheiro. O dinheiro você compra a droga. Então ele é codependente do Alec. E o Alec, na solidão, é codependente desse cara. Então, na hora do uso, um depende do dinheiro e o Alec depende da presença. A solidão é um grande problema para quem é adicto. É um vacilo. É um Não vacilo. conta pra mim não, parceiro. É um vacilo. Essa brasinha, né? Ele É um tava vacilo. contando, né? Falou que é um vacilo grave, mas... Então o bagulho foi sinistro, então. É um vacilo que eu vi ali que eu mesmo, mano. Eu também queria saber o que é. Tá Vou falar pra você. Eu via, mano. E todo lugar que ele me levava, mano, naqueles ricos, naqueles playboy, tudo que anda com ele, pá, aqueles ricão, aqueles classe média, cara. Mano, os caras me viam como um moleque de periferia, cara. Aqui também consigo entender o Alec. O que ele está querendo dizer? Nós que somos adictos, toda vez que nós vamos em algum lugar e as pessoas sabem que nós usamos, nós não se sentimos inclusos na sociedade. A gente sempre vai achar que as pessoas estão olhando para nós como, olha lá o alcoólatra, olha lá o bêbado, olha lá o nóia. Então o que ele está querendo dizer é a fobia social, é o medo da sociedade. Então para ele, tudo que aconteceu ao redor dele, se ele entender que está olhando diferente para ele, na cabeça dele, é porque ele, igual ele disse ali, um malandro, um favelado. O que quer dizer? É uma ferramenta de defesa para criar mais subterfúgios para usar. Olha, eu não me encaixo na sociedade. Olha, todo lugar que eu vou, as pessoas me olham diferente. Então que se foda, eu vou usar. Então aqui é mais uma coisa que o vício e a paranoia coloca na cabeça dos adictos. É você ficar criando circunstâncias na vida para fazer sentido o seu uso. Então aqui ele está falando dos riquinhos, dos playboyzinhos, para poder justificar. Sim, deve existir, sempre, e existe comigo também, na vida real. Mas muitas vezes a gente aumenta. Existe sim o que acontece isso comigo. Eu saio na rua, as pessoas me olham, o bêbado do Gabriel, do Psy. Me olham, umas, duas pessoas. Só que aí eu aumento. Falo, nossa, não posso sair de casa. Porque geral vai olhar. Então, uma coisa pequena a gente aumenta pra caramba e cria uma circunstância e cria uma bola de neve. Sendo que uma coisa era só uma linha.
Ele tava ali pra influenciar coisa errada e querer fazer coisa errada. Adianta pedir pra... Bom, nessa questão aqui dele falar das pessoas que conviviam com o Zóio, na onde ele ia, porque o Zóio levava ele pra todo canto. Pra vocês terem uma ideia, o Zóio chegou a levar o Alec pra Londres. Então hoje vamos ver os passeios que a gente vai fazer aqui, porque o bagulho aqui, em qualquer lugar que eu filmar aqui pra vocês, vai ser bonito. hora, mano. Vai Aqui é ser da hora. bonito, né, Alec? É muito louco. Olha essa rua, velho, que muito louco. Vamos fazer uns filmes ali de Hollywood, mano. Fala aí em inglês aí. I choose as people. Oh, my Scotland Spanish Nick Nations. Oh, my God, it's all London. Choose Friday, Sweet. A tennis, sketching, small one. E como eu já disse em vários vídeos aqui, o Alec e o Zóio já passaram uma semana na minha casa, dormindo no estúdio do meu canal. Pelo menos aqui em Curitiba, em todas as pessoas que se relacionavam com o Alec e com o Zóio, porque não fui só eu, quando o Zóio vinha aqui pra Curitiba, ele ficava na casa de várias pessoas. Ele namorou com uma moça do antigo bairro que eu morava. A galera deve lembrar aí da Aline Persegona. E pelo menos da parte das pessoas que eu conheço, todo mundo sempre tratou ele muito bem. Então eu acredito que isso, sei lá, é mais alguma influência batendo na orelha dele, mais gente falando que, ele tava lá gravando com gente rica. Até porque eu não sou rico, né, galera? Quem me acompanha aqui no meu canal secundário sabe das coisas que eu conquistei aqui aos poucos. E tem pouco tempo aqui também, e tô longe de ser rico. Nem classe média eu sou, pra vocês terem ideia. Vagabundo dele, eu peço perdão pra ele, ele caga e mija pra mim, nem vem falar comigo. Você pediu perdão pra ele? Tô no celular da minha mãe? Só pergunta como que eu tô no celular da minha mãe? Não, tô aqui em casa, tô aqui de boa, mano. Qualquer coisa, qualquer novidade, você conversa comigo. E você pediu perdão? Aqui já tá indo na raiva extrema. Cara, é difícil eu ficar falando essas coisas, porque, assim, tem muita similaridade entre os vícios, entre as pessoas, mas cada um tem um comportamento diferente. Eu, no início, ficava desse jeito. Era paranoia, era impulsividade, era depois falar coisas desconexas, depois aumentar a coisa, depois começar a falar com ódio, com tremedeira, com raiva, de uma coisa que nem existe. É uma coisa pequena, mas eu quero ficar com raiva, então eu crio. Eu começo a ficar com raiva fisicamente. Aí já onde acontecem muitas tragédias, que é onde a pessoa já está tão alucinada, tão na paranoia, que a agressão já não está só na verbal. Ele quer tirar daquilo de qualquer jeito, ele cria uma raiva tão grande de algo tão pequeno que ele precisa transbordar aquilo de alguma forma. E isso muitas vezes acontece em tragédias. Já aconteceu comigo várias coisas ruins a esse ponto, que foi elevando a esse nível de só sair ofensa e depois a partir para agressão. Isso é um perigo. Aqui ele tá literalmente já está no pico da paranoia, com a raiva, com a alucinação, e esse é um combo horrível. E sobre o que o Serginho falou aqui, eu até esqueci. Tentar compreender ele sem as drogas é diferente, é totalmente diferente. Uma pessoa que não usa droga, que usa droga, mas quando você vê ela sobe, é uma pessoa totalmente diferente. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu sou alcoólatra há 14 anos, vai fazer 15 anos agora. Eu sou uma pessoa completamente diferente sóbrio. Eu bêbado sou irreconhecível. Mas sóbrio, não dá para perceber. As cicatrizes, os traumas só aparecem quando a gente ingere ou dá uma puxada. Não pra ele, Alec? Pedi perdão, mano. Pedi perdão pra ele, mano. O que ele fez? Pedi perdão pra ele e ele me perdoou, entendeu, mano? Essa questão aqui, galera, do Zóio meio que ignorar ele, que ele tá falando aí, do Zóio só falar com a mãe dele e tal, é real, e eu vou falar sobre isso aqui mais pra frente no vídeo. Tô sentindo até leve com isso, tá ligado, mano? E você sente saudade dele, Alec? Sinto muita saudade dele. Sorriso, sabe, mano? O abraço. Agora aqui nesse momento, vai abaixando. Eu não sei que tipo de droga ele tá usando, se é só o Nine, vai depender da droga, o pique é muito alto, mas acaba muito rápido. Então aqui ele já volta à sensatez. Tipo, ele falou, foi lá, xingou pra caramba, falou um monte de coisa, mas depois ele vai voltando à razão. E aí vem a solidão, e aí vem os traumas, e aí vem o que fez tudo isso acontecer. Não se sentir pertencente, não se sentir acolhido, mesmo tendo de tudo. Por quê? Ele vai abaixando essa adrenalina, essa paranoia, ele vai perceber ele voltando à razão e falando o que realmente ele queria falar. E não tem coragem de falar sóbrio. É nessa parte que ele fala um te amo, é nessa parte que nós damos um abraço, porque sóbrio a gente não consegue expressar nenhum tipo de sentimento. Então, quando usamos algum tipo de droga, nós expressamos todos os tipos de sentimentos.
Só que infelizmente a gente expressa primeiro os ruins. E lá no fim do pico a gente expressa o que realmente a gente é. Que é um abraço, que é um eu te amo. Só que até chegar no fim do pico, ninguém vai estar do seu lado para você expressar tudo aquilo que você sente de verdade. Até porque fica confuso. E eu entendo quem não compreende. O aconchego, tá ligado? Ele tá ali na presença da família dele, almoçando, jantando, tá ligado? Sem É como contar- se fosse da família, né, Alex? Mano, a família dele me acolheu na casa dele com maior gratidão mesmo, maior carinho, sabe, mano? Eu sinto falta. Eu sinto falta daquela gratidão, aquele carinho que eu tinha, mano. Verdade? De entrar lá na hora que eu quisesse, pá, abrir geladeira, pegar o que queria. Eu tinha todos os acessos na casa dele, mano. Vocês perceberam aqui que ele oscila muito nas coisas que fala. Sim, né? É o que eu acabei de explicar. A oscilação, né, depende da paranoia, da droga, do pico da droga. No momento ele tá querendo dizer que foi esquecido, que era maltratado e etc. E no outro ele fala do quão ele sempre foi bem. Não procure sentido, não tem sentido, Falote. Literalmente a droga faz isso com o ser humano. Eu sou a prova viva disso. Não tem sentido os sentimentos, o que a pessoa fala. É aquela velha falácia que quando a pessoa usa álcool, usa droga, ela mostra a verdadeira face. Mentira. Mentira. Bem tratado por todo mundo, que sente falta desse apego. Então dá pra ver que o Alec tá muito fora de si. Ele literalmente não sabe como abordar os assuntos. E aí quando tem alguém, sei lá, influenciando, falando as coisas pra ele, ele solta essas coisas aí e depois se auto-refuta. Mas, mano, pela visita que ele seguia lá na casa dele, mano, sentia a inveja do jeito que eu era tratado no bagulho também, né, mano? Do livre-arbítrio. Sentia inveja do bagulho no aniversário. Isso é verdade, galera. Inclusive eu botei no meu vídeo passado que o Zóio me mandou um áudio falando que alguns familiares dele tinham até inveja do Alec, porque o Alec era tratado como um irmão ali, tratado melhor. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer. Ter um amigo como o Zóio, para pessoas como nós, é diamante, cara. É ouro. Porque nessa etapa que ele já tá com 30 anos, nesse nível de dependência, já não era pra ter nenhum amigo. Eu já não tenho, eu tenho 26 anos. Eu não tenho nenhum amigo. E ter um amigo como o Zóio, que dá esse aconchego, que dá esse apoio, que te leva pros lugares, isso não tem preço, irmão. Então parabéns pro Zóio. É um ser humano raro. Melhor do que pessoas da família mesmo. Vou botar esse trechinho aqui pra vocês verem. Eu tratava o Alec como se fosse da família, mano. Ainda até a família era invejoso, assim, pá, que via que eu tratava ele bem, entendeu? Mas é foda, mano. Ele não tem culpa, mano. É drogas aí, né, velho? O Alec é uma boa pessoa, pô. Zóio, você é sensacional, cara. Ele não tem culpa. É as drogas. Ele é uma boa pessoa. É isso que as pessoas têm que entender. Nós que somos viciados não somos resumidos apenas em quando a gente está alucinado. A gente não é aquilo. Aquilo é consequência de muita coisa. Nós somos o que vocês veem quando não tem bebida, quando não tem droga. É nesse momento que tem que conversar com a pessoa. Porque julgar a pessoa só depois que ela usou, só depois que ela bebeu, fica fácil demais. Parabéns, Zóio. Você sabe. Sombrio, mano. Só perdi mão da mãe, dos irmãos. Vai nada, mano. Dos entes queridos, meus amigos. Sombrio, mano. Sombrio. Aniversário bem sombrio. Bem das mesmo. Então seus aniversários com o Zóio eram alegres, ou Alex? Não, mano, ele transmitia felicidade quando queria comemorar meu aniversário, pá, mano. Transmitia felicidade. A outra filha. Mas tinha às vezes que era encenação. Era alegre. Olha lá o outro no fundo. Tinha às vezes que era encenação. Eu tô falando, o cara do fundo também tá na paranoia. É codependência, ele depende do Alec, porque o Alec deve ter alguma grana, não sei, pra bancar as drogas, mas quando o Alec não tiver mais, o outro vai embora, procura outro pra ficar ancorando em cima. É uma codependência do caramba e ele tá muito... ele é muito fácil de ser influenciado aqui, ainda mais por uma pessoa que tá na paranoia influenciando outra pessoa que tá na paranoia. Então fica um ciclo de paranoia sem fim. Mas aqui o Alec já tá voltando o pico saiu do pico da impulsividade, já tá na razão e falando o que ele realmente sente. Ele era alegre, tudo, pá, ganhava aqueles poucos presentes, vai ficar feliz. Mas, mano. Mas tinha uma vez que era encenação, velho? Mano, ou não? Eu acho que uma família, mano. Eu acho que eu sei. Você tá vendo? O Alec tá falando o que ele sente de verdade. E o cara, no fundo, insistindo que era uma encenação. Mas não, nessa parte aqui, ele tá falando a verdade. Nessa parte aqui, é o que ele queria falar de verdade.
Só que tem o cara no fundo buzinando na cabeça dele que era tudo encenação. Pra quê? Pra ele voltar no ódio. Sendo pai de família, eu ia mudar minha vida, mano. Verdade mesmo. A única experiência que eu nunca tive na vida, mano. Isso é uma coisa que o Alex sempre falou nas conversas que eu tive com ele, quando ele esteve aqui na minha casa. Ele sempre falou nessa questão de querer ter uma família, querer ter uma esposa, querer ter filhos, formar uma família. Mas nessas situações em que ele vive... Se liga no PC indestrutível. Esse aqui é o menor PC do mundo que pode rodar. E às vezes é um... Sobre esse caso de querer construir uma família, eu entendo também o que ele está querendo dizer. O que acontece? Nós que sofremos com álcool ou algum tipo de droga, a gente perde muitos anos das nossas vidas. A gente vê as pessoas construindo as famílias, amigos construindo suas famílias, suas casas, amigos se formando em faculdade, e a gente fica preso. A gente não consegue evoluir. Então, para nós, na ideia de perfeição, de ficar tudo bem, a gente quer aquilo, para parecer o menos nóia possível. Então, eu sei o que ele está falando. Pô, eu queria ter uma esposa, um filho. Eu também queria. Mas eu tenho noção hoje em dia que eu não consigo do jeito que eu tô. É impossível. Eu não posso colocar um filho no mundo se eu não vou conseguir tratar. Se eu não consigo tratar nem de mim. Então aqui não é uma coisa que claramente ele queira. É mais uma ilusão de salvação do estado que ele está. Na cabeça dele, criar uma família, ter um filho, é uma boa coisa. Mas no momento que ele está falando isso, nos dias atuais, é mais uma ideia. Uma ideia reconfortante para ele pensar todos os dias o porquê que ele usa droga. Eu não uso droga porque eu não tenho uma família, eu não uso droga porque eu não tenho aquilo, não tenho aquilo. Mas infelizmente, enquanto ficar assim, vai ser um ciclo vicioso, porque não tem como construir uma família. Eu tenho experiências próprias com vários namoros que não deram certo por minha parte. É impossível, não tem como. Mas é o que eu disse, a solidão não quer dizer que mesmo você estar rodeado de pessoas igual o Alex sempre esteve, não quer dizer que a pessoa não se sinta só. A solidão de uma pessoa que é viciada é aqui dentro. É a distância que nós temos dos nossos sonhos, a distância que a gente está dos nossos planos, a distância do que a gente está, do que a gente queria para a nossa vida. Essa é a solidão. A solidão de tudo que nós perdeu de nós mesmos. Nós estamos aqui e tudo que nós queríamos ser está longe. Então a solidão que nós se referimos, no meu caso, mas que eu acho que no caso dele também, é a solidão de nós mesmos. Nós se afastarmos de nós mesmos. Então, para simplificar e colocar numa imagem o que seria a solidão, ele coloca como se fosse uma família. Mas na verdade a solidão que ele sente é dentro do próprio coração. Ele tem noção disso. Ele sabe, eu também tenho. Eu tenho noção que eu perdi muita coisa, perdi muita pessoa, perdi tudo na minha vida. Então a solidão que eu sinto não é por falta de pessoas ao meu redor. É pelas coisas que eu deixei de ganhar e pelas coisas que eu perdi. Um pouco complicado você entrar dentro de um relacionamento. Eu acho que nesse momento o Alec precisa colocar na cabeça dele que ele precisa cuidar dele mesmo, precisa se reerguer. Quando uma pessoa tá bem com ela mesma, tudo acontece. Outras pessoas se aproximam, a vida floresce normalmente. Só que se não cuidar desses problemas, realmente vai ser muito difícil ele desenvolver um relacionamento. Se tá difícil pra sustentar uma amizade, né, com o Zóio, quem dirá talvez um relacionamento com outra mulher. Ser pai de família, velho. Meu pai era da aeronáutica, tá ligado? Meu pai era da aeronáutica, entendeu? Foi bem militar o bagulho, regime bem militar o bagulho. Legal. Realmente, galera, essas pessoas... Aqui tá outra questão. Como eu sempre digo nos meus vídeos, o álcool, as drogas, não são as causas. A maioria esmagadora das vezes são as consequências. Por isso que eu falo que não adianta socar todo mundo numa clínica. Tem que tratar o psicológico. Não adianta tratar só a consequência. Aqui ele está expondo um trauma de infância. Esse trauma pode ter sido elevado ao ponto de ele usar a droga como válvula de escape. E a droga ter virado também um problema. Então, de um problema, criou uma consequência que é a droga. Que hoje a droga virou também um problema. Então não tem como você pegar essa pessoa e falar, soca ela num lugar. Não, tem que tratar o psicológico.
não é só tratar a consequência. Por isso que eu falo que todo noia, todo bêbado que vocês vê na rua, não é uma capa de livro só, não é uma carcaça. Existe uma história por trás até a pessoa chegar até ali. Aquilo ali é só o fim do que aconteceu na vida inteira dele. São galhos de uma circunstância. Galhos e galhos que foi brotando de um erro, de um trauma, até chegar neste ponto. Então aqui ele expôs o trauma dele, que ele deve sentir muito, mas eu não tenho como saber o quanto ele sente, o porquê ele sente, o que aconteceu. Só sei que traumas levam pessoas a buscarem refúgios em drogas. É isso. Pessoas que têm como é que eu posso dizer, uma carreira militar mesmo, como foi o pai do Alec, normalmente são mais rígidas, principalmente se é uma pessoa antiga, né, idosa. Não, pra você ver como é que é totalmente diferente a vida das pessoas. Ele teve um pai militar. Eu queria ter tido um para me colocar no eixo. Meu pai sempre foi de boa, me educou perfeitamente. Eu não tenho reclamado do meu pai. Virei um alcoólatra. Pra você ver. Traumas. Se bem que eu tenho uns transtornos, mas eu tô fazendo a comparação. Pra você ver que não é uma ciência exata. O pai do Alec já era idoso antes de falecer, então é uma outra criação, é uma outra cultura, aquela questão da disciplina rígida e tudo mais. E o Alec, às vezes, por ser um adolescente meio problemático, porque ele já falou disso mesmo, quando ele tinha acho que 16 ou 17 anos, ele foi preso por tráfico de drogas. Ele falou lá no vídeo do Inutilismo. Por que você foi preso? Uma quantia grande de entorpecente. Quanto tempo de pena? Eu era menor, né? Eu era de menor, né? O Conselho Tutelar também me apoiou também. Quanto tempo você ficou na cadeia? Eu fiquei 47 dias. Dessa forma, muito... Outra coisa similar. A minha juventude, a minha adolescência e a fase adulta foi muito louca. Também já fui preso por quebrar coisa na rua, já fiquei 24 horas em 2 cadeias, raspei cabeça. Pra você ver, cara, a história é a mesma, só vai mudando as razões dos traumas. Provavelmente o pai dele tentava tratar as coisas de forma muito rígida, agredindo e tudo mais, o que às vezes é complicado, realmente não resolve. Só que eu não tô aqui pra julgar a criação de ninguém e a gente não sabe o que rola de fato na vida dele. Talvez o pai dele tinha uma razão de ser rígido até certo ponto e às vezes talvez também poderia, sei lá, passar dos limites. Mas como eu disse, é uma coisa que é pessoal, não tem como a gente saber. Quer dizer, eu apanhei muito do meu pai, mano, tá ligado? Apanhei muito. Aí me batia muito, eu tinha que comprar regras no bagulho, tá ligado? Cumprir regras, isso e aquilo, entendeu? Eu acho que depois que meu pai morreu, ele se arrependeu do modo que ele criou nós, pá, que ele não ia poder mudar isso. E hoje eu vejo minha família que tá tendo as crianças da criação de hoje. É triste demais, cara, ver um irmão assim, mano. É muito triste ver um irmão assim. Eu sei literalmente o que ele tá passando. É muito triste, pessoal. Você não sabe como tá dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. É muito triste, é pesado ver isso pra mim. Eu sei tudo que tá passando na cabeça dele, cara. Tudo. E a culpa que ele sente por não ter culpa nenhuma. É uma das piores sensações que temos, é a culpa. Mesmo sabendo que a gente não fez nada. Desculpa, pessoal. Hoje em dia, mano, as crianças... Vocês perceberam, né, a questão da... O YouTube Music Premium permite que você tenha controle total sobre suas músicas. Você pode ouvi-las sem a... Até na alteração de voz do Alec. Dá pra ver que talvez ele esteja sob efeito de algum entorpecente. Eu conheci o Alec bem e eu sei que ele não é dessa forma. Tô sendo tratado na mesma rigidez que era meu pai no bagulho com nós, mano. Tá ligado? Olha o segredo que eu tenho aqui dele, mano. Dentro de mim até, mano, se for preciso, mano. No bagulho. Faz justiça, mano. Nessa parte aqui, eu também tenho coisas pra falar. Muitas vezes, quando alguém me fez mal, ou me abandonou, porque eu era um alcoólatra e sou um alcoólatra, eu queria de todas as formas fazer a pessoa sentir tudo de ruim que eu sinto, para ela entender que eu não tinha culpa. Então eu queria inventar coisas, igual ele tá fazendo. Eu não sei se ele tem print de alguma prova, de alguma coisa, mas o que ele tá fazendo é querer transferir toda a raiva e toda a merda que ele tá passando para outra pessoa. Não porque ele quer. Não é porque ele quer.
Botem isso na cabeça, ele não tem culpa. É inconsciente. Ele quer transferir toda a dor que ele está sentindo para outra pessoa que talvez na cabeça dele fez mal para ele. Então ele quer fazer a outra pessoa se sentir mal para poder entender ele. É uma coisa complexa. Mas eu sei o que ele está fazendo. Eu já fiz isso. É transferir. Querer que a outra pessoa sinta o que você sente para ela entender finalmente o que você quer dizer, o porquê aconteceu aquilo, por que você falou aquilo, mas no fim nunca dá certo, né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas não é consciente, é inconsciente. E, mano, o bagulho é muito nojento, velho, sabe? Muito nojento, sabe? Muito nojento. E esse zap eu vou guardar pra última hora, na mão da justiça, tá ligado? Esse zap eu vou guardar na mão da justiça. Não vou expressar agora, não. Esse zap eu vou... E, mano, pode até correr prisão, mano, sobre o ato dele. Porque transmitiu minha alma, transmitiu minha mente, meu corpo, mexeu com tudo, tá ligado? Bom, vocês perceberam que aqui foi uma acusação um tanto quanto grave, né? Parece ser grave. Segundo ele tem uma acusação grave a respeito do Zóio, a respeito de coisas que eles fizeram. Não é novidade pra ninguém que o Alec e o Zóio viviam como irmãos, às vezes até como, sei lá, um casal de amigos, pode-se dizer assim. Então eles viram muitas coisas, eles dormiram em muitas casas, conheceram inúmeras pessoas. Já teve épocas de na mesma semana o Zóio tá aqui em Curitiba e depois tá lá no Nordeste, conversando com outras pessoas, passando Réveillon na casa de outras pessoas. Então é óbvio que dentro disso tudo não é só alegria, tem as brigas também. Pessoas que se amam brigam, têm as suas desavenças. E outro fator muito importante que talvez as pessoas não comentem, e foi algo que o Alec comentou comigo, e se eu não me engano ele falou no podcast do Cocielo também. O Alec, galera, sofre de esquizofrenia. Ele precisa estar sempre tomando remédios controlados para que não fiquem entrando vozes. Droga com transtorno é uma merda. Cara, eu sofro com isso e agora dá pra entender mais ainda, cara. Você fica mais perdido ainda, você não sabe aonde você tá. A paranoia toma conta de ti, ainda mais esquizofrenia, o meu borderline. Puta que pariu. E o perigo é ele tomar remédio e misturar com álcool. É o que eu faço. Nossa, só vai piorando, pessoal. Na cabeça dele. Pessoas que têm esquizofrenia, acontece isso mesmo. Tem inúmeros casos aqui na internet, como por exemplo o Galo Cego, ele sofre de esquizofrenia. Por isso que ele falava aquelas coisas de pele de cobra e umas paradas bem esquisitas. Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer eu se transformar em cobra. Me desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso. E a cobra também. O que era aquilo lá da cobra? Tem buraco. Nesse caso aqui do Galo Cego, a esquizofrenia já está muito mais avançada. No caso do Alec, pode ser o quê? Como ele faz uso de substâncias alucinógenas durante muitos anos, ele pode ter adquirido resquícios, eu não sei como dizer o nome, o termo correto na psiquiatria, resquícios de paranoide, não a esquizofrenia em si, porque pelos vídeos que ele está sóbrio, ele não é esquizofrênico, ele não é igual o Galo Cego, não estou querendo dizer que ele disse isso, estou falando que ele pode ter resquícios de paranoide, que é relacionado à esquizofrenia. Mas a esquizofrenia em si, eu acho que ele ainda não tem. Pode chegar a ter. Mas quando ele usa o entorpecente, a paranoide ativa. Então fica a alucinação da droga, a impulsividade, a imaginação, aumentar as coisas com a paranoide. Então, mistura os dois, é uma pessoa fora da realidade. Mas esquizofrenia completa ele não tem, no meu ponto de vista. Fiz um vídeo aqui já no canal a respeito disso. E o Brasil que eu quero é um Brasil sem o Simon e sem os simonistas pra sempre. Então a esquizofrenia faz com que a pessoa imagine coisas. Não tô querendo dizer que o Alec tá mentindo e que isso... Não, Serginho. É totalmente ao contrário do que tá acontecendo. No caso do Alec é a droga. O que tá tendo pode ser resquício de paranoide. Eu fui em vários médicos que eles me disseram. Eu também escuto coisa. Eu não me acho que eu sou um médium e nem que eu sou um esquizofrênico. Eu escuto coisas. Eu tenho paranoide e tenho borderline. Então eu escuto coisas, mas não é desse tipo que você está imaginando, igual o Galo Cego, igual essa mulher aí. Não é dessa forma. Nem o Alec nos vídeos é desse jeito. Ele conversa normal, ele não está escutando vozes igual todo mundo que você mostrou aí. Pode ter alguns resquícios que pode levar, sim, à esquizofrenia. Mas do jeito que mostrou, não.
é, sei lá, uma fantasia dele. Pode ser e pode não ser. Pode ser que rolou alguma coisa estranha e que seja pequena entre eles e por conta dessa esquizofrenia, tornou em algo gigantesco. A doença é assim, transforma um cachorrinho num monstro. Então tem... Bom, pessoal, eu não sei se ele é diagnosticado com esquizofrenia. Eu só tô falando pelo que eu tô vendo e pelo que eu vi. Não sei se ele for, peço desculpas. Tem todas essas questões aí nos bastidores que a galera não sabe, por isso que não dá pra julgar, e também por isso que eu não tô aqui falando que o Zóio talvez não tenha feito nada, a gente não sabe, talvez entre quatro paredes rolou alguma parada entre os dois que só eles sabem, mas também pode ser algo que ele fantasiou por conta do distúrbio que ele tem. Eu não sou drogado nessa... Já fui na adolescência, mano, mas eu sei de todo o erro que eu cometi no passado, e hoje eu sou uma pessoa que, mano, gosta de ir no bar pra tomar uma p... Tá vendo, pessoal? Isso acaba com o cara. Pra que chamar o cara de drogado, velho? Cara, eu não consigo compreender a sociedade, mano. O cara já tá no estado que ele tá, precisa chamar o cara de drogado, mano. É o que eu falo, mano, me chamar só de bêbado. Aí me resume a só um bêbado, resume ele a só um drogado. Isso emputece o cara, porque na nossa cabeça, a gente já é... Na nossa cabeça não, na sociedade a gente já é só isso. Nós só somos resumidos a uma nomenclatura, nóia. Nada mais. Resume a gente a uma nomenclatura, nóia. E nós fica pensando, não, cara, eu sou um ser humano, eu tenho coisas para falar, eu tenho traumas para contar, eu tenho coisa para curar, eu tenho coisa para falar, eu tenho coisa para fazer, eu tenho coisa para agregar. Mas não, resume a gente a só uma nomenclatura, nóia. Isso emputece demais, pessoal. Pinga, só isso. E socialmente, mano. Eu já não tenho paciência mais de lidar com os fãs, não tenho mais paciência de simpatizar com ninguém, sabe, mano? Tudo virou ódio, Leque. Aquele ódio aumentando dentro de mim, tá ligado? Aquele ódio. Agora ele já deve ter usado outra carreira, já voltou no pique do ódio de novo. E o cara no fundo. Por isso que eu falo, companhia, velho, companhia. Antes só do que mal acompanhado. Aumentando dentro de mim, mano. Esperto é a solidão que nunca anda sozinho. Já pensou em procurar um psicólogo, uma parada, ou Zóia? Ô, Alex? O psicólogo é você, meu irmão. Mano, não é clínica que vai resolver eu, mano. Aqui tem uma pergunta aqui, galera. Já, mas acho que ele só vai ser dessa com uma clínica de reabilitação. Bom, nessa questão dele tá negando que utiliza drogas, é bem comum das pessoas que sofrem disso. Sim, a aceitação é o primeiro passo para reconhecer que você tem um vício, que você tem um problema. Muitas pessoas como eu demoram anos para ter o passo da aceitação. De aceitar que tem um problema, de aceitar que a droga é um problema, de aceitar que você é um viciado. Então o primeiro passo é a aceitação. Então ele está na negação ainda. Ele não passou pelo passo da aceitação. Aceitar que precisa de ajuda, aceitar que é um adicto, aceitar que ele precisa se tratar. Esse é um passo muito difícil de se dar. Eu demorei 12 anos para aceitar que eu era alcoólatra. 12. E depois que eu aceitei, ficou muito mais fácil compreender as coisas. Elas sempre vão dizer que não sofrem daquilo, mas infelizmente sofrem. E sobre isso de clínica de reabilitação, eu vou falar mais pra frente no vídeo. Vamos terminar o react aqui. Então, quando você fala de se internar, você acha que resolve? Não é clínica que vai resolver. O que resolve você? Resolve. Não resolve. Aqui é meu ponto de vista de uma pessoa que foi internada 4 vezes. Clínica não vai resolver no caso dele. Se for para resolver, interna ele 3 meses, 1 mês. Para desintoxicar. Não soca nessas clínicas que eu fiquei, não. Que é 100 pessoas, não tem tratamento nenhum. Você só fica lá limpando o chão, limpando privada. E as únicas reuniões que tem são as mesmas durante 6 meses que você decora. Não adianta. É gastar dinheiro, é perca de tempo e é prender uma pessoa que não tem culpa de nada. Então faz um tratamento certo. Faz a desintoxicação, leva no psiquiatra, leva no psicólogo, trata com remédio. Não adianta socar as pessoas num lugar só, todo fechado, e achar que vai resolver. Eu fiquei internado. Eu saí com transtorno pós-traumático. De tanto que eu fiquei mal lá dentro. Eu entrei como um alcoólatra. Eu saí aprendendo a usar todo tipo de droga. Aonde arrumar as drogas? Então é claro que eu não vou usar dentro da clínica. Eu estou trancado. Então, assim, meu ponto de vista, eu sou contra a internação. Mas no caso deles, se já tiver, tá muito grave, faz a desintoxicação e tira. Trata com psiquiatra, regularmente, com psicólogo e com remédio. Porque se eu cair dentro de uma clínica por 9 meses, não vai adiantar. A pessoa sai na fissura. Eu falo por mim, eu sei que tem pessoas que já se internou e saiu e nunca mais usou. Eu estou falando a minha opinião, a minha experiência de ser internado 4 vezes
e foi os piores momentos da minha vida. Solidão, mano. A solidão já resolve, só piora, mano. A solidão e a falta de carinho, isso que é o... A solidão, a falta de carinho, é o que eu falei lá no início. Fala solidão e falta de carinho, mano. O que você precisa pra você melhorar, né? Você melhorar, sim. Largar essas fitas, o que você precisa? Mano, eu construí tudo, mano, que é essencial de uma vida, mano. Você pra precisa viver do que, Alex? feliz, cara. O bagulho você hoje precisa, é tudo mano? destruído, Lipe. Bom, terminou a live aqui, pelo menos da parte que o João Paulo Grandão tinha. E realmente, a solidão é uma das piores coisas pra acentuar. Eu não tenho ninguém, eu vivo trancado dentro de casa, trabalho o dia inteiro dentro de casa, paro de trabalhar, tomo banho e deito. Acordo no outro dia, trabalho o dia inteiro, tomo banho e deito. Não tenho amigo, não é porque eu não queira, é porque infelizmente é a consequência de ser um bêbado da cidade, numa cidade pequena. E sim, a solidão só me quebra. Não tem ninguém pra conversar, não tem ninguém pra desabafar, não tem ninguém pra te abraçar. Então a solidão acaba comigo e é uma das coisas que mais me faz recair. Então sim, eu entendo ele nessa parte. Uma pessoa a utilizar drogas. Nesse momento é necessário apoio, e não só do Zóio, que é um amigo, mas sim da família, de outros amigos. Enfim, muito triste isso aqui do Alec, principalmente as partes que ele fala sobre solidão, porque querendo ou não, isso aqui é algo que tá dentro dele, tá encralacado nele. Ele se sente uma pessoa sozinha, e isso com certeza tá fazendo com que agrave a situação dele. Bom, eu troquei uma ideia com o Zóio a respeito disso mais uma vez, e ele me disse sobre o Alec sempre ter sido assim quando não está em tratamento, que por conta disso ele precisa ser cuidado e que principalmente precisa voltar com esses tratamentos contínuos. O Zóio permitiu eu mostrar esse áudio aqui pra vocês, se liga só. Mano, dá nítido, né, mano? E a galera dos comentários também tá falando que tá vendo que ele não tá normal, né? E tipo, nem tá, mano. E tipo, quando ele tá bem, ele não é assim não. Ele é do jeito que a gente tava aí na sua casa, já viu, né? Agora, se você tivesse visto ele ruim, você é louco, mano. Você vê aquela mudança do cara, mano. Fala coisa com coisa. Tipo, ele realça algum pensamento que ele teve negativo, que foi falado. Ele aumenta nisso, tá ligado? Mas eu compreendo porque eu já vi ele dos dois jeitos, né? Claro que se ele fosse assim sempre, jamais ia ter uma amizade assim, tá louco? Mas como eu sei que ele muda quando ele tá bem, então eu tô esperando que um dia ele volta ao normal, entendeu, mano? Ô louco, quantas pessoas que eu não já vi aí quebrado de droga aí voltou ao normal, mano? Tudo é questão de ajuda, acompanhamento, entendeu? Mas se deixar, a pessoa vai ficar pior ainda. O problema disso tudo é que o Alec não é uma criança. Perante a lei, ele é responsável por si mesmo. E quando ele acaba recaindo na droga, ele desaparece ao ponto de aparecer em outras cidades. Segundo o Thiago, o irmão do Zóio, eles descobriram que o Alec estava morando na rua de uma cidade... Já aconteceu comigo, várias vezes. Eu enchia a cara, pegava um busão pra outra cidade, a 100 km daqui, e ficava no meio da rua lá, bebendo com os caras. Já fui esfaqueado lá. É paranoia, rapaziada. Querer se afastar, mas querer se afastar dos seus problemas, mas querer que as pessoas sintam falta de você. Não dá certo. Chamada Camanducaia, e que na época uma fã do Alec acolheu ele por lá e ele ficou morando na casa dela por um tempo. Esses tempos ele tava na cidade do lado, que era Camanducaia, eu acho. Ou era Cambuí, acho que era Camanducaia. Tava morando lá na rua, tá? Tava na rua. Aí, acho que um fã meu, um parceiro meu aí, o Carlos aí, salve Carlos, é nóis, mano. Ele foi lá, mano, atrás do Alec, ajudou o Alec, arrumou uma fã lá do Alec e deixou, a mulher deixou o Alec ficar um tempo lá na casa dela. Aí depois o Alec voltou pra Extrema esses tempos aí, eu vi ele foi umas 2 semanas atrás na rua aí. Tava ali, tava num barzinho ali, óbvio, né? É foda. O Thiago também trouxe um áudio do Zóio falando a respeito disso. Eu também vou colocar aqui pra vocês verem. Oi, irmão, beleza? Então, mano, a parada é o seguinte. O Alex mandou uma mensagem aqui pra mim no celular da mãe dele, tá ligado? Pedindo desculpa e tal, porque eu acho que alguém contou o boato pra ele. Mas, tipo, esse bagulho do processo aconteceu ano passado, né, mano? Daí quando chegou até assustei, mas depois sumiu. Mas acho por causa que chegou uns advogados falando pra mim, né, que se ele tava bem ou não. Porque não foi normal, né, mano, ele ter processado, pá. Mas daí eu acho que retiraram, mano. Porque eu não sei se foi maldade de advogado que chegou nele falando pra processar.
Mas tipo, a galera mesmo assim vê, mano, que ele tava em todo canto comigo, você mesmo via, mano. Eu levava ele em todo canto, as baladas, rolê, tudo caro, pá, pagava pra ele. Você até lembra quando a gente ia nas lanchonetes, eu pagava os negócios pra ele, daí vinha... Esse áudio aqui eu já ouvi. Ele achava que o dinheiro não existia dinheiro, que os garçons davam de graça. Essa parte que eu já ouvi. Da ele, velho. Mano, nem eu tô no canal. E às vezes você pode estar aí pensando, ah, mas por que não interna o cara à força? Tem um tempo já na lei que isso não é mais permitido. Na verdade é permitido, Serginho. Depende da lei de cada estado. No Sul não é permitido. Em São Paulo é permitido. Tanto a internação involuntária como a compulsória. A involuntária é quando seus parentes contratam a clínica e o resgate da clínica, eles vêm na sua casa, te amarra de madrugada e te leva para a clínica. Aconteceu isso comigo ano passado. O que acontece é que, dependendo do estado, não é legal, não tem base na lei para internar involuntariamente, só compulsório, quando é o juiz que determina que você tem que ser internado. Agora, quando a pessoa não quer, em alguns estados, não podem, mas ainda assim existem vários estados que é permitido a internação involuntária. Eu fui internado 4 vezes involuntariamente, eu nunca quis, sempre fui levado amarrado. Então sim, existem clínicas até hoje que fazem internações involuntárias. E as que não fazem involuntárias é só no papel. No papel está escrito voluntário, mas você foi levado à força, aí tu assina lá como voluntário, mas você foi levado à força. Mas existe sim internação involuntária. É uma das piores coisas que existe. Antigamente os caras vinham, colocavam camisa de força e levavam pra Ainda faz isso, fizeram comigo, Serginho. uma clínica. Só que hoje isso não existe mais. Pra Existe, a pessoa se internar, ela precisa se voluntariar a isso. Precisa querer. Acredito eu que dentro de algumas medidas drásticas, o CRAS pode internar à força sim, mas só se ele oferecer um risco à sociedade. Não. Ele pode ser internado involuntariamente, pode sim. Tanto que nas clínicas que eu fiquei, tinha muita pessoa do Sul. Por isso que eu peguei muito sotaque de guri, piá, guria. Porque lá no Sul não pode internar, pelo que eu sei. Então eles se internava aqui em São Paulo, em São Roque, onde eu fiquei. Eu não entendo muito disso. Se alguém que tá assistindo o vídeo entende, deixa um comentário detalhadinho aí que eu fixo. Enfim, o que acontece com o Alec é algo muito mais profundo e complicado do que a gente imagina. É uma luta muito difícil quando se tem algum vício, principalmente na fase em que o Alec está. Eu espero do fundo do coração que ele melhore, que volte a si, porque eu conheci o Alec bem fisicamente e psicologicamente. Ele é uma pessoa muito legal, divertido, humilde. Parabéns, Serginho. Ele dessa forma é como sentir que ele foi dominado por algo que não permite ele ser a mesma pessoa. E sobre o Zóio, ele não abandonou o Alec. Ele tá em contato com a mãe do Alec pra ver o que pode ser feito de melhor. Ah, mas por que ele não fala diretamente com o Alec? Porque na situação que o Alec se encontra é muito difícil de... Não tem como ter diálogo. Não tem como. Não tenta conversar, só vai piorar. Conversa com o responsável. Se for para conversar com a pessoa, converse de um jeito que mostre que você está dando atenção, mas não entra na paranoia. Mas ao mesmo tempo conversa com alguma pessoa que é responsável por ela, mãe, algum parente, porque conversar diretamente nesse estado não tem como, não vai sair conversa nenhuma, e é perigoso até chegar em contato físico. Se for querer conversar pessoalmente, a pessoa querer ir para cima. Não aconselho a tentar confrontar alguém nesse estado. Dialogar e colocar as coisas na cabeça dele. Nesse momento ele enxerga o mundo de uma forma completamente diferente e talvez todo o conselho que o Zóio ou qualquer pessoa tente dar de uma forma que ajude ele pode interpretar que aquilo é pro mal dele e não pro bem. Quem passou ou passa por algo parecido com algum familiar sabe do que eu tô falando. Eu passo, Serginho. Desejo melhoras ao Alec e força pro Zóio pra que essa amizade não termine dessa forma. E não, ninguém abandonou o Alec. Ninguém, galera. O Alec simplesmente do nada parou de ir na casa do Zóio. Do nada. Isso eu tô falando porque eu vou lá na casa. Isso chama recaída, rapaziada. Não é do nada. A recaída é do nada. Mas o importante na recaída é não desistir dele. Do Zóio direto. Direto eu tô lá. E ele parou do nada, mano. E, mano, não tem o que fazer, mano. O que o Zóio vai fazer? Pois é, rapaziada. É um tema muito complicado. Para mim foi difícil fazer, eu peço desculpa que eu queria falar muito mais coisa, eu não consigo formalizar os meus pensamentos da forma que eu quero transparecer, da forma correta que eu quero passar. Eu tenho muito problema de querer falar muita coisa e não conseguir raciocinar. Eu espero que eu possa ter dado alguns pontos do meu ponto de vista de alguém que passa pelo mesmo. Desculpa se eu pareci rude alguma vez, desculpa se
vocês entenderam errado alguma coisa, é que é difícil para mim, eu tô explicando o que ele tá acontecendo com ele enquanto acontece comigo, então eu acho que isso fica mais natural ainda, eu tô passando pela mesma coisa que ele, então fica mais natural eu tentar entender ele do que eu tô passando pela mesma coisa. Então é isso, pessoal, eu não tenho muito o que falar porque esse tema me deixa muito mexido, porque é um irmão meu de trincheira. E pessoal, se vocês quiserem mais vídeo reagindo, manda alguns vídeos para mim reagir, que eu faço reação sobre certo tipo de vídeo. Qualquer vídeo que vocês mandarem eu faço reação, dou ponto de vista. Enfim, é isso aí, pessoal. Muito calor aqui, já tô com tremedeira. Melhoras, Alec. Tu não tá sozinho, irmão. Nós estamos na luta, nós vamos vencer. E Zóio, parabéns por ser um amigo um amigo tão firme. O que falta nesse mundo é amigos desse jeito. E Alec, eu sei que você é um cara ótimo. Eu sei que você não é isso que as pessoas estão vendo nas lives. Eu sei exatamente o que você sente. Eu sei o ser humano que você é, mesmo não te conhecendo. Eu sei a culpa que tu carrega por as pessoas te verem dessa forma. Porque você sabe que não é. As pessoas só veem a capa, mas não lê o livro. Mas como irmão, nessa guerra, nessa mesma trincheira, nessa guerra contra as drogas, eu tô do seu lado e sei tudo que você sente. O tiro que você leva é o tiro que eu levo. Então tamo junto, cara. Nós vamos vencer.